Vamos lá. Qual é o argumento de Ciro Gomes? O argumento de Ciro Gomes é: se Bolsonaro vai dar um golpe, qual a diferença em ele dar um golpe no primeiro ou no segundo turno? É isso que vocês têm lido nas redes. Inclusive dito por ele e por alguns dos seus apoiadores, rindo, como se esse fosse um argumento extremamente sólido, né? Ah, vocês querem que a gente vote em Lula no primeiro turno, porque Bolsonaro pode dar um golpe. Mas se ele vai dar um golpe no primeiro, ele pode também dar no segundo. Qual é a diferença? Vocês estão tocando medo na gente. Não, gente, tem uma diferença muito grande aí de legitimidade. Qual o motivo do golpe? E esse golpe já está anunciado. Bolsonaro já disse várias vezes: vou dar o golpe porque as urnas estão fraudadas. Elas podem ser fraudadas. Tá? Diante disso, ele, Jair Bolsonaro, vai se colocar a campo e vai chamar cada um dos outros atores sociais e cada um deles vai fazer um cálculo de custo-benefício para dar esse golpe. Ele chama o general, e por mais que o general seja apoiador dele, ele vai dizer: olha, eu quero seus tanques na rua. E o general imediatamente vai fazer um cálculo. Porra, se der certo, muito bem. Se der errado, eu tô fudido. Esse é o cálculo. Todos os generais vão fazer esse cálculo, todos os comandantes militares vão fazer esse cálculo, todos os subordinados desses generais vão fazer esse cálculo, menos soldados. E esse é um dos grandes problemas do Exército. O soldado ele é treinado para não fazer cálculo de custo-benefício. Se o soldado fizer cálculo de custo-benefício, ninguém ganha guerra. Né? Eu sempre dou um exemplo para as pessoas daquele filme O Resgate do Soldado Ryan, aquele filme, os primeiros 5 minutos do filme, eu acho, que é o desembarque na Normandia, é talvez a cena de guerra mais bem feita que eu já vi na vida. Quer dizer, o desembarque na Normandia, vem os navios americanos, ingleses, ali são americanos. Eles vêm chegando e aí abrem-se as portas e os soldados têm que sair. Só que do lado de lá tem uma série de metralhadoras e os alemães estão metralhando, então tem gente que não consegue dar 2 passos, né? O cara dá 2 passos, toma um tiro e morre. É óbvio que você despeja algumas centenas de milhares de soldados e dessas centenas de milhares, alguns vão conseguir chegar lá, explodir aquilo e invadir a praia. A questão é, se aquele soldado que está ali na frente ele faz uma relação de custo-benefício, ele não vai descer. Mas, vem alguém aqui na minha frente, porque eu não vou ficar aqui na frente. Então os soldados são ensinados a não pensar desse jeito, e esse é um grande problema do Exército. Eles não fazem esse cálculo. Mas todos os outros agentes sociais vão fazer. E quando eles perguntarem para eles mesmos e tiverem que calcular qual a chance disso que Bolsonaro está falando ser verdade, que as urnas sejam fraudadas, bom, aí tem uma enorme diferença, né? Se Luiz Inácio Lula da Silva vence no primeiro turno, com 21% de diferença entre o segundo, essa vitória está, inclusive, no mesmo sentido que as pesquisas vinham apontando. Essa vitória está no mesmo sentido que as pesquisas que os próprios bolsonaristas fazem dentro das suas redes, nos seus perfis. Portanto, cada um dos agentes sociais ali chamados para dar o golpe, chamados para romper a institucionalidade democrática, vai pensar consigo mesmo. Será que o que esse cara está falando é verdade? Porque se eu der o golpe e o que ele está falando for merda, quem vai se ferrar sou eu. Vou para cadeia. Uma situação é a legitimidade de um presidente eleito no primeiro turno com 20% dos votos de diferença de qualquer outro. Terminada a eleição, lá em novembro, Jair Bolsonaro chama os militares e diz: vamos dar um golpe aqui, esse filho da puta não vai assumir. Muito general vai dizer: vamos, é isso mesmo. Outros vão parar e pensar. Se o general não parar e pensar, os coronéis que estão abaixo dele vão fazer. E se os coronéis não fizerem, os majores vão fazer. Ou seja, esse processo do cálculo de custo-benefício, todos os agentes vão fazendo. Há outras maneiras de se tomar decisão. A gente, na ciência política, na sociologia, na história, a gente discute vários deles. Existem tomadas de decisão cultural, existe psicológica, existe por tabu. Nós temos várias formas, mas a mais utilizada é o cálculo racional. Outra coisa completamente diferente é Jair Bolsonaro chegar em outubro
e propor os generais a um golpe, tendo ido para um segundo turno com Luiz Inácio Lula da Silva, e nesse segundo turno você vai ver o antipetismo, que é sempre insuflado e utilizado nesses momentos, né? Você vai ver o antipetismo crescendo e Jair Bolsonaro chegando. Eu acho que um segundo turno daria para Jair Bolsonaro 40, eu acho que daria menos, acho que Jair Bolsonaro teria menos de 45% dos votos, acho que ele vai ficar com 41, 40, tá? Você teria 40 a 60 para o Lula, mas essa é uma percepção minha. Na prática, imagina a seguinte situação: Lula ganhando de 52 a 48. 52 a 48. E aí Jair Bolsonaro chega em novembro e diz assim: quero dar um golpe. As urnas foram fraudadas. Os generais vão olhar e vão dizer: realmente, 52 a 48. Pode ser. Vamos embora. Vamos tocar essa coisa adiante. Você percebeu a ideia que está por trás disso? Ou seja, eu preciso necessariamente aumentar o custo da tomada de decisão contra a lei, contra os princípios da democracia. Eu preciso aumentar isso. E eu preciso diminuir o benefício, para que o agente, na hora de fazer o cálculo custo-benefício, ele perceba claramente que o custo é muito alto para um benefício pequeno. Tudo que inverte essa lógica favorece o golpe. Então, do ponto de vista da legitimidade, é muito menos provável que agentes venham a ser convencidos a fazer e participar de um golpe se houver uma vitória no primeiro turno com uma margem bastante ampla. Ou seja, se Luiz Inácio Lula da Silva tenha mais votos do que a soma de todos os outros colocados. E isso, gente, para nós aqui no Brasil, isso no cenário internacional, isso para o cara lá na França. Quando chegar a notícia lá na França, dizer, olha, Luiz Inácio Lula da Silva teve mais do que a soma de todos os votos, está eleito. Cara, porra, o cara foi muito bem votado. Se eu, por uma questão, né, como disse lá a Rita Von Huth, crítica marxista, vou chamar de marxoide, porque não é marxista de jeito nenhum, né? Eu, né, de Portugal, da minha casa maravilhosa, fazendo meus programinhas, eu começo a incitar as pessoas a não votar em Lula e votarem no Zé Mané qualquer lá, né, para mostrar o quanto eles são críticos ao governo do Lula. E aí o Lula não se elege no primeiro turno e nós vamos para o segundo turno. Ah, não, mas no segundo turno, fique tranquilo que a gente vai votar no Lula, sim, mas a legitimidade da vitória no segundo turno vai ser muito diferente do que no primeiro. A mesma coisa Ciro Gomes. Não, o segundo turno, o PDT costuma dizer isso, o segundo turno nós estamos bem, vamos junto. Agora aqui, a legitimidade é muito diferente. Portanto, se queremos efetivamente diminuir as chances de que os atores sociais façam parte, sejam convencidos a fazer parte de um golpe dado por Jair Bolsonaro contra as instituições democráticas brasileiras, eu preciso diminuir o benefício que Jair Bolsonaro teria e aumentar o custo da sua ação.